Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e este é mais um vídeo sobre mapa mental e livros. Esse livro, em especial, Inteligência Positiva, eu devo confessar que eu estou muito grata por ter recebido a indicação desse livro essa semana, porque ele veio exatamente num momento muito importante em nível pessoal. Esses últimos dias eu fiquei um pouco cabisbaixa e a gente tem níveis altos e baixos de energia, principalmente quando você tem responsabilidades, quando você tem objetivos e a carga, né, de responsabilidade às vezes é muito grande. Não que alguém cobre, mas a gente se cobra, né? Então, às vezes essa cobrança vai sugando a gente e pode ser em diversos níveis. Talvez você tenha uma experiência em nível familiar, tem muita gente que tem em nível profissional. No meu caso foi mais profissional, né? E muitas pessoas não têm noção o que está por trás de conduzir projetos. O quanto, principalmente o líder, que é responsável pelos resultados e por pessoas, a carga emocional exige muito, né? Exige muito. Então, este livro especificamente, eu vou classificar ele como um livro que eu indico para quem está trabalhando a sua inteligência emocional. Eu até coloquei aqui em evidência inteligência emocional, porque é um assunto que casa diretamente com isso. É essencial para quem busca desenvolver sua inteligência emocional. Então, tudo que eu falar aqui nesse vídeo, e aí ou você está vendo pelo YouTube ou outro canal, ou você está ouvindo pelo Spotify, nada do que eu mostrar substitui a experiência que você precisa ter com o livro. Até porque é um livro mais técnico. Ele tem muitas referências científicas, o que é interessante você ver, mas principalmente pelas avaliações que o autor disponibilizou no próprio livro. Você consegue medir muita coisa com base na orientação dele. Então, entenda esse áudio, esse vídeo como uma dica, tá? Dessa leitura, mas não substitui a sua leitura. Então, é um livro que sim, ele precisa ser lido por você, até se você realmente quiser mergulhar e ter seus dados aí para aproveitar melhor o conteúdo. O autor é o Shirzad Chaminé, ele é professor de gestão em Stanford e ele trabalhou também muito tempo como coach. E agora eu vou dar uma palhinha do que eu compreendi no contexto do livro, né? Então, o nome do livro é Inteligência Positiva e basicamente o livro ele fala sobre o quociente de inteligência positiva. O que é esse quociente de inteligência positiva? A inteligência positiva ela é uma indicação do controle que você tem sobre a sua mente. Então, a gente tem aqui como se fosse uma balança, a mente inimiga e a mente amiga. Então, como que você lida no seu modus operandi para lidar ora mais com a mente amiga e inimiga, você consegue medir. Então existe dentro do livro um link, inclusive, que aliás eu sou suspeita em dizer porque ele ele tem habilidade de programação e tem habilidades humanas, né? Tem assim soft skills, deep skills. Então é um autor que ele não só fala da parte emocional, mas ele consegue tangibilizar. Então fica fácil para quem está lidando com a leitura avaliar, peraí, como que está meu modus operandi em relação à mente inimiga e amiga? Então é possível fazer essa avaliação. Só ele não tem um livro. Olha, eu indico que você compre,
Mas se quiser em PDF, tem um link aqui embaixo onde você vai preencher e aí você vai receber no seu e-mail o livro e este mapa mental, tá? Mas precisa preencher. Vai ter outro link aí também, que é uma palestra do Charzad no TED lá em Stanford. Só que o seguinte, assista depois de ler o livro, porque você vai estar com a mente preparada para as informações que ele vai passar. Enfim, então vamos lá. Então, basicamente o livro, ele gira em torno dessa descrição que está aqui embaixo. Deixa só aqui o PDF sumir com aquele menuzinho lá para eu ler. Que é o que? O livro ele fala o seguinte, ó, primeiro, o que é inteligência positiva, o que é quociente de inteligência positiva. Essa é a primeira parte do livro, explicando, falando como que se faz a avaliação. Então, é a parte de introdução para você entender o que é esse assunto. Ponto. Todo o resto do livro gira em torno para você aprender a enfraquecer os seus sabotadores, que eu vou falar, a fortalecer o seu sábio e fortalecer os músculos do seu cérebro para fortalecer esse cérebro positivo. Então, todos os capítulos do livro giram em torno para você entender e praticar. Por isso que é um livro muito interessante e acessível, né? Acessível porque as ações que o livro pede requer disciplina da sua parte, requer escolhas principalmente, né? Então, o nosso cérebro, a gente tem dois cérebros, né? Na verdade, a gente tem o cérebro ele é trino, mas aqui ele está falando de hemisférios. E cada hemisfério ele tem a parte mais reptiliana, por assim dizer, e o cérebro é incrível, né? Mas aqui basicamente ele separou o cérebro do hemisfério esquerdo e direito. E uma coisa que ele fala no começo do livro é que é o seguinte, 20% das pessoas alcançam o potencial. E esse potencial, ele não está presente apenas em quem não tem conquistas. Pessoas que têm conquistas também sofrem com algum tipo de derrota emocional. Então, mesmo quem está à frente, às vezes, de cargos ou tem dinheiro, né, para algumas situações, então, como as pessoas estão sempre em busca de ficar rica, mesmo as pessoas que têm dinheiro também estão à mercê de sofrer, né, com essas questões. Mas isso porque a inteligência emocional não está sendo desenvolvida. Então, esse livro, vou dizer assim, ele é uma autoajuda. Tem gente que tem preconceito com autoajuda porque não sabe o que isso significa. Porque se você pensar, se você pudesse ajudar, é um bom benefício para o mundo, né? Então, vamos começar aqui pela parte negativa. Um resumo, tá? A mente inimiga. Então, o que define se a sua mente é inimiga ou amiga é o modo com o qual você está calibrado para lidar. Então, a gente tem os dois cérebros e a mente inimiga, ela cria pensamentos sabotadores porque é o cérebro de sobrevivência. O cérebro de sobrevivência busca o negativo constantemente. Por quê? Porque ele precisa verificar se tem alguma ameaça no meio, nas situações, nas pessoas. Então é o cérebro que está sempre buscando enxergar o problema. Isso faz com que você tenha pensamentos mais pessimistas. E a gente acaba tendo alguns tipos de pensamentos que ele conseguiu sabiamente classificar. Aqui na Borelli Academy a gente trabalha com os clientes quando eles entram principalmente nos processos como o Clube 360 Graus, que é um programa de desenvolvimento para empreendedores. A primeira aula, eles identificam os seus bloqueios emocionais. Então, é a mesma linha que ele utiliza, só que os bloqueios a gente coloca de uma forma com medo, né? A palavra medo disso, daquilo. E isso se estende aos outros processos. Isso por quê? Porque quando você não traz luz para essa escuridão, você fica preso na escuridão.
Só que neste caso ele classificou de uma maneira diferente, porque isso aqui é comportamento. Então o comportamento ele já é a ação do todo. As sombras, né, os bloqueios emocionais, eles são mais pontuais. Eles são itens que manifestam no comportamento. Do jeito que ele colocou, já é o comportamento em si. Então ele fala o seguinte, olha, os seus 10 sabotadores internos, o principal é o crítico. E o crítico é como se fosse o grilo, e não tem muita gente que fala, nossa, eu tô grilado, né? Eu tô com grilos na cabeça, porque o crítico, ele, quando você tá no modus operandi crítico, você critica, você critica situações e tá sempre criticando as pessoas, porque esse é o seu modo operandi. Só que o crítico, ele sempre tem ganhos secundários, então é onde você consegue ver muitas vezes quem que acompanha o seu crítico. É o insistente, é o prestativo, e toda essa lista que eu não vou ler aqui, você consegue medir no livro. Então você consegue saber neste momento qual que é o indicador de controle entre uma mente e outra, que vai de 0 a 100, você faz lá uma avaliação, ele te dá um relatório, então isso tem lá no livro, né? O endereço para esse link, e assim, passa o endereço, gente, faz as coisas certas. Você quer fazer certo? Leia o livro, faça a avaliação no ponto certo. Não pula estágio só para alimentar seu ego. Faz as coisas certas. Você quer aprender, faz as coisas do jeito certo, tá? Então, é possível você fazer. Depois disso, você vai ter lá a parte dos sabotadores. Por quê? Como você vai enfraquecer aquilo que você não conhece? Então, no livro ele tem lá uma tabela onde você consegue identificar qual o seu modus operandi em todos esses sabotadores, qual que é o principal. E é possível medir, porque quando você faz a avaliação para saber seu quociente de inteligência positiva, depois você pode fazer a avaliação dos sabotadores. Então eu, por exemplo, já sei os meus e sei também qual é o meu nível de quociente de inteligência positiva. Se você quer saber, o meu deu 77, aí para saber se é bom ou ruim, leia o livro, tá? Então, te dá dados, isso é diagnóstico, né? Isso ajuda você a ter dados para poder agir. Do outro lado, é o seguinte, o desenvolvimento do cérebro QP. Então, é como se a gente tivesse o outro lado que não é tão utilizado, mas que a gente já utilizou muito. Então, se você analisar o livro, o Charzay, ele fala da história dele, porque toda criança, ela é livre, ela é limpa para viver o melhor na vida dela, na história dela. Só que nem todos os ambientes são propícios para desenvolver uma criança. A gente sabe que tem ambiente hostis e isso gera o desenvolvimento de mais sabotadores do que outros, mesmo os ambientes favoráveis, porque as sombras que acabam gerando comportamento, elas aparecem na escassez e no excesso, porque o caminho do meio é onde a gente vive, né? Onde a gente tende a buscar constantemente. Então, mesmo uma criança que nasceu num ambiente certíssimo, ainda assim ela vai criar alguns sabotadores com base no excesso de coisas que ela teve. Enfim, seres humanos. Mas, se você lida com pessoas, se você quer buscar sua inteligência emocional, aprenda sobre si e sobre o outro, né? Então, o Charzay, ele nasceu num ambiente hostil. E até no livro tem uma foto dele quando era criança, e você vê visualmente aquela criança triste, aquela criança pesada, porque o ambiente que ele vivia era hostil. Só que ele usou essa hostilidade, ou seja, ele precisou viver isso para poder aprender como superar isso. E ele só foi identificar isso muitos anos depois, quando ele já estava inclusive em Stanford. E
O mais legal de tudo você não consegue ver isso no livro, mas na palestra, que eu vou deixar o link aqui no vídeo, a foto dos filhos dele. Então a diferença do cenário das crianças é muito é muito perceptível, né? Então uma criança triste que superou e criou crianças felizes. Isso é muito bonito. Porque se cada pessoa que sofre pudesse superar o seu sofrimento, a gente criaria pessoas muito melhores. Então hoje a gente vê, e assim, falo por mim, pelos clientes, né? Que muita gente às vezes vai fazer constelação familiar. E aí acaba tendo lá, porque tem que perdoar a mãe, perdoar o pai. Você está tendo a oportunidade de trazer luz para a sua dor e ressignificar. Você pode viver a sua vida com as dores e passar isso para frente, ou ressignificar e fazer diferente. São escolhas, né? Então é isso que ele traz no livro. As escolhas que você faz todos os dias da sua vida. Porque é um exercício. Aliás, esse livro, ele tem muita ligação com outro vídeo que eu fiz da Lei da Afinidade da Cristina Cairo. Então, se depois você quiser ver esse vídeo, eu indico também, porque casa, né? É como se fosse um ponto ampliado. Então, quem é você? Que modus operandi você está atuando ultimamente? Será que você realmente está vivendo a sua vida? Ou são as suas sombras que dominam a sua existência? Então, às vezes é preciso despertar para ir para um outro modus operandi. Peraí, o que eu faço perante essa situação? E é onde ele fala, olha, a mente amiga nasce o sábio. O sábio, ele faz escolhas melhores. A inteligência, na verdade, é escolher entre, né? Então, inteligência vem de intelege, que é escolher. Eu escolho em qual modo eu quero operar. Então, ou você vive no modus operandi negativo, ou você escolhe, isso é ser inteligente, escolher viver no modus operandi positivo. A partir do momento que você escolhe, e por isso que ele faz lá a medição, para você saber o quanto de força você tem para escolher, aí você vai resgatar a mente do sábio. Porque como a gente tem dois hemisférios, eles são conectados, a gente praticamente tem duas mentes. Uma vive com base na sobrevivência e a outra, que é principalmente o hemisfério direito, ele requer que você trabalhe a criatividade, a empatia, a exploração, a inovação, que são os poderes do sábio, né? Só que para isso você precisa fazer uma autoavaliação. Como que eu estou agindo mais na minha vida? Então, leia o livro. Treinar o cérebro e acessar o quociente positivo. Estar 100% observador. Esse ponto aqui é maravilhoso. Eu coloquei até ali como dica de filme, Lendas da Vida. Tem um filme, esse filme é com Will Smith e o Matt Damon. É um filme antigo, mas é um filme que ele é baseado no Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita, ele fala sobre, é um conto indiano, que ele fala sobre você estar 100% presente naquilo que você está fazendo. E a parte do treino desse cérebro amigo, né, desse cérebro que fica mais sábio e faz você ter mais perspectivas positivas para sua vida diariamente, requer, isso eu achei maravilhoso, que você observe o momento que você está. Então, por exemplo, você está ouvindo uma música, observe essa música, ouça realmente essa música. Você está conversando com alguém, converse, observe essa pessoa. Você está escrevendo, observa. É você ser mais observador da sua realidade. Ah, você vai tomar um banho? Sente a água.
Sente a temperatura, sente o impacto, sinta. Então, coisas que a gente já deveria fazer, né? Porque a gente vivencia momentos e experiências, mas que às vezes a gente não faz. E ele fala isso lindamente na palestra. Quando foi que você esqueceu quem é você? Então, este livro é um resgate ao seu eu de uma maneira muito profunda. Então, se eu pudesse fazer aqui um link entre os dois vídeos, tem uma parte lá no livro da Cristina Cairo, que é a Lei da Afinidade, que tá a pergunta: quem é você? Se eu pudesse abrir aquele ponto para fazer um link, viria para esse livro, porque aqui ele vai na busca do seu eu, da sua essência. E até para não dar muito spoiler, porque tem coisa que você tem que passar por. Eu passei por. Então, assim, em nível pessoal, eu sou grata pela indicação desse livro, que aliás, eu tenho que fazer honras, né, a quem indicou. Eu tô no programa 10 em 1 do Pablo Marçal, e toda semana, no caso esse programa, ele passa a indicação de um livro. É um programa que dura um ano e é semanal. Então toda semana tem objetivo é você ler, se desenvolver. Então é uma forma de você se comprometer. Tem quem faz e não faz. No caso, eu peguei essa semana realmente para fazer, para tirar do colo. Então foi o livro de indicação dessa semana. Então foi através desse programa aí do Pablo Marçal que eu tive acesso a esse livro. Então eu sou grata ao Pablo, que aliás ele indica excelentes livros. E aproveitando aqui a deixa, porque a gente já está com 20 minutos, muita gente taca pau no Pablo. Só que é aquele negócio, às vezes o crítico tá tão na frente da nossa vida que a gente deixa de ver a parte positiva. Ninguém é perfeito. Que atira a primeira pedra, né? Quem tá aí no mundo da perfeição. Tá todo mundo em busca de desenvolvimento. Aliás, a mente amiga, ela busca pelo desenvolvimento contínuo. Então, requer você criar oportunidades, você se desenvolver, ler e ser melhor a cada dia. E se você aprender algo, compartilhe algo. Então, no caso, ele cobra pelo programa, certamente. Ele já pagou pela vida dele para aprender tudo isso, né? Então, eu sou grata por isso. Eu li esse livro em 2 dias. Eu li em PDF. E como eu estou numa fase de resgatar algumas leituras, como esse livro era dessa semana especificamente, eu aproveitei para aprender, porque é um conteúdo que eu particularmente estava precisando. Me ajudou muito. Aliás, eu estou praticando até antes do próprio livro algumas ações, então caiu como uma luva. Por exemplo, você está preocupado com alguma coisa? Experimente desfocar do problema. Por exemplo, tudo que você tem nesse momento é esse momento. Tudo que você tem, às vezes, é um dia. O que você pode fazer nesse um dia? Às vezes, tudo que você pode fazer é viver o dia. Comer, beber, dormir, se higienizar, limpar a casa, caminhar. Então, faça. Não traga para o seu momento possíveis problemas do futuro. Por quê? Porque senão você vibra nisso. Então, faça suas escolhas. Aqui, você pode ver que tem o símbolo de um boneco de neve. Ele pegou referência no livro do Eckhart Tolle, quando ele fala o seguinte: os nossos sabotadores, o nosso ego, é como um boneco de neve. Ele é visível, ele está em pé, só que quando você traz luz, ele derrete. Então,
Todos os inimigos internos que a gente tem, eles têm uma função. Até porque é um processo da nossa estrutura natural criar esses sabotadores. Que sabotador que é esse? É simples. Quando você quer alcançar alguma coisa, você sempre tem aquela vozinha. Só que ou a vozinha desestimula você, ou ela estimula você. Todo mundo tem isso. Porque é natural. Faz parte do combo ser humano. Só que quando você passa a identificar em que modus operandi você tá, o que é modus operandi? Como que eu tô agindo no dia a dia? Eu tô mais crítico, eu tô mais insistente, e aí você precisa saber cada item desse, que ele explica muito bem no livro, né? Para você identificar, trazer luz para o que você tá, como você tá agindo. Por quê? Opa, tô agindo assim. Então, como que eu posso agir diferente? Pensar diferente. E aí você consegue se autoavaliar e você consegue ter escolhas. Isso é inteligência, como eu já disse. Só que você escolhe para o lado positivo do seu cérebro. E aí você está sempre buscando solução. Mas qual que é o benefício de se fazer isso? Primeiro, que você diminui a ansiedade. Você diminui sentimentos de sabotagem, tristeza, melancolia. Você fica mais atento, mais esperto ou esperta, mais estimulada em buscar. Então, se tem tantos pontos positivos e é acessível, que é mais engraçado, por que não fazer? Por que não aprender? Que é isso que ele fala. É aprender a resgatar-se. Enfim, eu super indico essa leitura. Foi um livro que, para mim, pessoalmente, como eu disse, me ajudou bastante nesse momento, exatamente. E eu espero que contribua com você, que está ouvindo, ou que está vendo. Leia o livro, faça os testes, depois assista a palestra dele. Você vai ver como você tem ferramentas aí acessíveis e gratuitas para você já melhorar sua inteligência emocional a partir de hoje, a partir do momento que você está tendo acesso a essa informação. Problemas temos sempre. A gente vive num mundo de caos. Só que busque conforto no seu desconforto. Busque você no meio de tudo isso. Então, até o próximo livro e excelente leitura. Tchau, tchau.